Muito bem, estamos de volta aqui na nossa Sala 1 para trazer conteúdo para você que está acompanhando o nosso segundo Congresso Online da Jovem Advocacia. Programação para esta primeira palestra. Quem precisa de justiça não pode esperar. Funcionamento do judiciário na pandemia. Nossos convidados mostrando para vocês aqui na tela. Doutor Luiz Viana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também para a doutora Solange Silva aqui com a gente. Boa tarde. E apresentando para vocês, doutor César Brito. O olá do doutor César. Doutor César, boa tarde. Boa tarde, saudações libertárias. Muito bem, sejam bem-vindos para esse nosso primeiro painel de abertura aqui da Sala 1. Quero deixar vocês bem à vontade para a condução de toda essa temática. Vou passar a palavra inicialmente para o doutor Luiz Viana e dessa forma vocês conduzem o contexto, né, deste tema tão importante que é o funcionamento do judiciário neste momento delicado que a gente está vivendo de pandemia. Doutor Luiz Viana, por favor. Obrigado. Vamos tentar bater um papo aqui, né? Eu, César e Solange. Acho que a gente pode contribuir melhor batendo um papo para que as pessoas possam entender o que a gente está pensando, né? Eu acho que esse momento de pandemia, isso eu queria muito ouvir você, César e Solange. Para mim, nesse momento de pandemia, as coisas se aceleraram. Mas eu não acho que assim, teve grande transformação, grande inovação. Teve muita mudança porque nós estamos ainda, né, com restrição de locomoção, com funcionamento em home office, em videoconferência, essas coisas estão mudando. Mas já existia e acelerou uma implantação. Por outro lado, e eu acho que a gente podia conversar muito sobre isso, os problemas estruturais do judiciário não são fruto da pandemia, né? No Brasil, você não tem capacidade instalada com juízes suficientes para atender a demanda. Isso eu acho que é a grande questão, né? Para mim, eu tenho 35 anos como advogado. Só tenho visto piorar, não melhora. E é uma relação contraditória, porque a Constituição de 88 efetivamente é um marco em relação aos direitos fundamentais, né? Aí sim houve uma grande inovação do nosso sistema, inclusive em relação ao judiciário. Mudou muita coisa em relação ao judiciário. Mas, apesar disso, apesar da Constituição ter trazido uma série de direitos fundamentais e uma estrutura de proteção dos direitos fundamentais, e apesar da Constituição de 88 ter alterado a estrutura do judiciário, porque criou tribunais, por exemplo, na área federal, acabou o TFR, criou os TRFs, né? Extinguiu os de alçada, enfim, tiveram alterações significativas, mas eu não vejo uma melhoria da prestação jurisdicional equivalente às garantias constitucionais que vieram consolidadas com a Constituição de 88. Então, eu acho que tem um déficit de estrutura para atender a demanda, e agora, nesse momento de pandemia do ano passado e nesse ano, essa falta de estrutura fica camuflada porque estamos todos num ambiente virtual, né? Curiosamente, e eu acho uma coisa positiva, mas curiosamente o judiciário está apresentando índices de produtividade gigantesca, né? Porque os juízes estão mais em casa, os assessores mais em casa, aparentemente trabalhando mais e produzindo mais. Mas penso eu, e eu vou já terminar agora, penso eu que um grande desafio é a gente conseguir que as tecnologias estejam a serviço da melhor solução justa, ou seja, da realização de justiça, e não as tecnologias a serviço de si mesmas. Porque o que às vezes me dá a impressão é que os softwares, os sistemas, né, a videoconferência, o processo eletrônico, se transformou numa parafernália tecnológica de tal forma
que ele se retroalimenta, como se ele não fosse apenas um instrumento para fazer justiça. Então, eu acho que a gente tem que conviver com isso, com o fato de que acelerou, eu acho que veio para ficar, mas eu sinto um déficit entre a implementação tecnológica e a realização da justiça. O que é que você acha, César? Depois a Solange pode falar um pouco sobre isso. Primeiro, faço minhas saudações igualitárias a todos e todas e todos. É um prazer estar aqui com você, Luiz Viana, que sempre me ensinou, sempre foi um grande professor lá na UAB. E não um professor de palavras, né, mas um professor que consegue unir a palavra e a ação. Conversei muito com Solange, nos identificamos muito na advocacia militância. Eu vivo muito intensamente o meu hoje. Talvez Solange tenha uma tarefa muito grande de ser o hoje, que está intermediando o ontem da presidência e o futuro presidente. Então, ontem e o amanhã, você intermediando no hoje, Solange. É um prazer muito grande. Aliás, no hoje, eu queria fazer uma introdução com uma frase de uma soteropolitana porreta, tão porreta que virou santa, que é Irmã Dulce, que aniversaria exatamente hoje. E eu coloquei no meu Instagram, eu sempre publico pela data do nascimento as pessoas que são referências para mim, Irmã Dulce é. E tem uma frase dela que diz assim: quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos se soma. Isso é a ideia de nós compreendermos hoje o nosso papel enquanto dirigentes nesse somatório de poucos que somados são mais de um milhão de advogados e de advogadas que tem uma missão constitucional prevista mencionada em mais de 32 artigos da Constituição Federal, que é levar a justiça a um país assumidamente desigual, que levar a justiça a um país em que os cancioneiros dizem e apontam que as mortes e vidas continuam severinas, especialmente nas comunidades mais pobres, em que a polícia não respeita, invade as casas e assassinas e rotulam que todo cidadão nascido na pobreza é um bandido em potencial, apesar da igualdade estar prevista na televisão ou, como diz nas músicas do Paraná, apenas na antena de TV. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso papel no agora? E você pontuou, Viana, dizendo, já na introdução, o problema do judiciário não está resolvido na pandemia. Esse problema estrutural, esse distanciamento da sociedade, esse distanciamento que faz com que não combateu como queria a Constituição, nos dá essa tarefa tríplice, advocacia, magistratura e Ministério Público, essa tarefa da efetividade da justiça, ela não impediu que o racismo se estruturasse no Brasil, ela não impediu que a LGBTfobia se tornasse uma realidade, mesmo o Supremo agora, corajosamente, criminalizando-a, não impediu o feminicídio. Aliás, precisou uma decisão da Corte Americana de Direitos Humanos, no famoso caso de Maria da Penha, para dizer que o judiciário estava muito lento no combate ao feminicídio, né? Era até cúmplice do feminicídio pela demora da punição. Então, o judiciário não mudou, mas traz uma novidade no hoje. Qual é a novidade do hoje? A antecipação da tecnologia. A tecnologia que nos permite estarmos aqui conversando virtualmente com um público inimaginável, e que se grava, e uma vez gravado, não se tem mais controle do que é dito, do que é falado. Essa é a novidade. Antecipou-se a tecnologia. Mas a tecnologia nunca será um fim em si mesmo. Ele é meio de exercício de alguma coisa. E temos que compreender essa tecnologia como instrumento. Um instrumento que pode, se nós compreendermos bem, servir à humanidade. Mas se nós não a compreendermos, ela servirá apenas ao aumento da opressão, da separação e da desigualdade. E se nós não compreendermos isso, nós vamos manter essas dificuldades que nós temos de acesso à justiça. Quais são as dificuldades que nós temos de acesso à justiça? Aliás, uma vez o Ministério da Justiça estava escrevendo sobre acesso à justiça e eu preferi falar do acesso à justiça
na ótica daquele que a Constituição diz que tem a tarefa de buscar justiça, que é na ótica da advocacia. Ora, se você não compreende a importância da advocacia na busca por justiça, fortalecendo a advocacia, fortalecendo em todos os sentidos, não temos acesso à justiça, porque a voz, o ingresso estará comprometido. Então, a antecipação da tecnologia, ele causa um impacto na advocacia muito grande. Primeiro, o Brasil não tem uma rede de informática muito grande e universal. Nós estamos percebendo isso como a dificuldade que nós temos nas sustentações orais, nas audiências. Essa ideia de que a audiência pode substituir tudo, inclusive quebrar princípios fundamentais. Eu não consigo compreender como lógico ou possível interrogatório de depoimento de testemunha sendo seja presencial, para você garantir que não está tendo uma influência das pessoas, comprometendo a verdade que se jura dizer, comprometendo pela força. Eu não consigo compreender que o princípio do interrogatório, que você olhar nos olhos do julgador, que é um princípio lá que por isso que o juiz é obrigado a nos receber, você olhar nos olhos sem interferência para saber se está falando a verdade, se não está falando a verdade, via teleconferência. Inclusive, imagina você interrogar alguém acusado da prática de um crime e aquele que praticou está ao seu lado, não visível pela câmara. Então, é preciso compreender as tecnologias, mas ela traz algumas coisas interessantes. Eu vou falar para a jovem advocacia. A jovem advocacia, por isso tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Nesses tempos de acesso à justiça, a jovem advocacia sempre sofreu com a exploração dos grandes escritórios, né, com os pauteiros pagando muito pouco, por isso que a gente tem um provimento proibindo o aviltamento profissional. A advocacia perde até isso, porque os grandes escritórios passaram a fazer essas audiências direto, mas em compensação, eu sou um otimista quanto mais, esse novo tempo traz algumas vantagens que precisam ser compreendidas. Nós saímos da parte crítica para olharmos um novo mundo que surge. Quando comecei a minha advocacia, eu não sabia dirigir, eu achava que dirigir era um hábito burguês. Só fui dirigir com 7 anos. Com 7 anos de formato, pegava ônibus. Eu fui o primeiro advogado, não tinha dinheiro para comprar ônibus, mas comprei um computador. E diziam que computadores não podiam entrar no direito. Hoje você imagina o direito sem computador. O Supremo teve que discutir se o Código Civil, ao dizer que a sentença era do próprio punho, se a máquina de datilografia substituiria. Então, essa nova tecnologia, que é meio, não é um fim em si mesmo, ela traz algumas vantagens. Primeiro, transformou os escritórios mais baratos. Então você não precisa ser empregado de um escritório ou ser associado do escritório. A tecnologia permitirá que a jovem advocacia possa exercer suas atividades e fazer despachos aqui, pelos métodos de comunicação modernos. Poderá a jovem advocacia, e eu tinha aconselhado isso, fazer parcerias virtuais no Brasil todo, né? E as encontros como esse fazem com que nós conheçamos advogados e advogadas do Brasil todo. Então você vai ter, e sobretudo, melhorou o acesso nas sustentações orais, no sentido da democratização. Eu sou advogado que advoga nos tribunais superiores e acho que a sustentação oral presencial ela é mais importante, porque acho que o advogado é o poeta do processo e ele tem a função de levar a verdade, a vida que pulsa naquele amontoado de páginas monótonas. Mas acontece que democratizou mais. Um dia desse eu fazia uma sustentação no TRF da primeira região, deu problema na minha internet, eu era o primeiro, fiquei sendo o último. Fiquei 6 horas esperando, porque tinha 35 advogados e advogadas inscritos para falar. No TST, a mesma coisa. No STJ, da mesma forma. Então, significa o quê? Que ampliou a possibilidade de acesso. Mas temos que lutar para que essa ampliação não signifique retrocesso. Você colocou muito bem, Viana, que a gente tem que ter um trabalho muito grande, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem que ter um trabalho muito grande de estimular ensinar mais como se busca essa tecnologia e aprender. Aliás, você comanda um dos debates importantes, que é melhorar a comunicação e a publicidade da advocacia para permitir
um acesso mais amplo, mas, em síntese, acho que a pandemia não resolveu, como você bem colocou, o problema do judiciário, mas trouxe novas ferramentas que nós não podemos dela abdicar. Essas ferramentas têm que servir à humanidade e não contra ela. As ferramentas, se nós não olharmos isso, ela vai continuar fazendo o que faz, gerando apenas desemprego e gerando afastamento. Eu vou encerrar dizendo que o exemplo supremo, se nós não olharmos a tecnologia, o seu impacto positivo e principalmente o negativo, nós vamos observar o exemplo supremo, Viana. O exemplo supremo que eu uso é o próprio Supremo Tribunal Federal, naquela estrutura tombada pelo patrimônio interno da humanidade, da Unesco, e está lá a tribuna do advogado, da advogada, os ministros, o Ministério Público e todo mundo, e ninguém percebeu que no meio daquela estrutura desapareceram os taquígrafos. Então, a tecnologia, se nós não olharmos, ela apenas será para destruir empregos ou aumentar a exploração como os trabalhadores de aplicativos, e por isso é que nós temos uma tarefa muito grande de buscar justiça. E vou encerrar dizendo uma frase que todo mundo pergunta: com a tecnologia, a advocacia vai desaparecer? O copiar-colar, os computadores, o Watson? Não. Só desaparecerá a advocacia quando a injustiça deixar de ser uma realidade nas nossas vidas. Enquanto nós tivermos injustiça, a advocacia persistirá. Vai só mudar a forma de exploração e nós vamos ter que mudar a forma de aprendizado e de defesa. Então, acho que em tempos de pandemia demonstrou-se as fragilidades do judiciário, trouxe novas ferramentas e cabe a cada um no hoje se adaptar e se preparar para o futuro. Antes de eu passar para Solange, só vou contar uma história rápida, César. Acho que ilustra bem isso que você falou. Eu fiz faculdade de 1981 a 1985. Então, o fato que eu vou contar deve ser 1980, que eu ainda não estava na faculdade, estava me preparando para entrar na faculdade. Meu avô era senador da República, fez uma viagem para a França e voltou com um livro. Estava fazendo maior sucesso na França. Ele trouxe o livro e eu li. O futuro não está escrito em lugar nenhum. Le futur n'est écrit nulle part. De um cara que estava fazendo muito sucesso, um francês, economista, humanista, Jean-Jacques Servan Schreiber. E o livro era desse tamanho e ele sustentava no livro que tecnologia não gerava desemprego, porque os homens sairiam da linha de montagem. Só para dar um exemplo dos carros, né? Os homens sairiam das linhas de montagem dos carros, seriam substituídos por robôs na linha de montagem do carro. Mas os homens iriam para as fábricas que produziriam os robôs, né? E de lá para cá, a realidade mostrou que ele estava errado. À medida que você amplia a participação tecnológica, você afasta a mão de obra humana, desemprega. É óbvio que aparecem outros tipos de trabalho, mas a questão é qual tipo de trabalho. A gente está vendo isso com o Uber, né? O Uber está destruindo os táxis, está destruindo o carro de aluguel, mas que trabalho é esse? Em que o sujeito não tem nenhuma garantia, em que a justiça do trabalho no mundo está discutindo se é relação de trabalho, se não é, e houve uma decisão recente sobre acidentes de trabalho, enfim. Então, assim, tecnologia desemprega. E eu não acho que é reversível, eu não acho que dá para a gente dizer assim, não queremos tecnologia na advocacia, nem no processo eletrônico, não dá para fazer isso. Mas a gente precisa ficar atento, né, para ter uma visão crítica de até onde a tecnologia vai para aproximar, gostei dessa sua palavra, aproximar a justiça do cidadão, né, do advogado e do cidadão, e não para afastar. Era só para citar esse fato que me marcou muito, no início dos anos 80, quando se discutia se tecnologia gerava desemprego ou não gerava desemprego. E é óbvio que depende muito de como você olha para o mundo, né? Você conversa com o pessoal mais liberal, digamos assim, do ponto de vista econômico, e o pessoal diz que o Schreiber estava certo, porque você mudou a forma de produzir no mundo e gerou uma série de empregos novos, né? Mas depende de como você olha para o mundo, né? O Uber é um exemplo, construção civil é outro exemplo. À medida que você joga tecnologia de robôs na construção civil,
você desemprega mão de obra desqualificada. Ah, mas vai gerar emprego na fábrica que faz robôs. Mas a grande drama é que as fábricas que constroem robôs estão fazendo isso com robôs. Enfim, só para puxar esse assunto. Solange, mande brasa. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite feito pelo presidente da OAB Bahia, Dr. Fabrício Castro, e parabenizar a Jovem Advocacia pelo esse grandioso evento. Dizer para vocês que eu estou muito feliz e honrada de estar participando deste painel. Primeiramente, por estar aqui com Luiz Vinana, César Brito, que são dois advogados que eu admiro demais, tanto pelo trabalho que fazem, pela nossa profissão, quanto pelo trabalho que já realizou junto ao Conselho Federal. Eu disse ao César Brito que ele é referência, ele foi uma das minhas referências. E como é bom ter esse tipo de referência, de advogado que luta, né, que advoga, que é de, como dizem, de barriga, né, encostada no balcão. Então, essa é a referência, essa é a advocacia que eu exerço. Hoje, quando eu tive esse convite, eu fiquei muito feliz, né, com o tema, né? Quem precisa de justiça não pode esperar. E realmente, né, essa pandemia, ela mostrou isso para nós, né, o quanto que nós precisamos evoluir. Tá? Eu percebi no judiciário que o judiciário ele se fechou. Ele deu essa fechada para nós, veio esses meios tecnológicos, que eu concordo plenamente aí com o César, com o Luiz Viana, nós não podemos perder isso, que são meios que nós vamos utilizar, né, para o nosso futuro, já está sendo utilizado, principalmente hoje pela advocacia do interior do Estado, que está tendo condições de estar participando, de estar fazendo suas sustentações orais nos tribunais, coisa que muitas vezes não acontecia antes, porque ele não tinha condições de se deslocar até a capital. Mas nós precisamos também ter acesso. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande para ter o acesso ao judiciário. Hoje, para você conseguir falar numa vara, é uma dificuldade muito grande. Hoje nós precisamos, às vezes, ficar horas ligando. Então, a pandemia, ela não veio para esse tipo de coisa, né? Nós precisamos se adequar, mas as pessoas que trabalham dentro do Poder Judiciário precisam ter empatia, porque nós, advogados, estamos defendendo o interesse do cidadão. Eu não estou defendendo interesse próprio, não é um interesse meu, é um cliente que está gritando, é uma mãe que está precisando de alimento para o seu filho, é um réu que está preso. E parece que não é visto dessa forma, é visto como se o advogado tivesse em busca somente dos seus honorários. Claro que os honorários, ele é um fim, mas é do trabalho que eu exerço na defesa disso. Então, o que eu vejo, nós estamos precisando sim, tá? Melhorar isso. Me incomoda, Luiz Viana, quando eu vejo postagem dos tribunais de justiça, isso foi até um ponto que eu deixei aqui marcado, que nós, mês X, realizamos não sei quantos atos processuais. Quer dizer que antes o judiciário, então, não trabalhava? Que atender o advogado, que atender a parte no cartório, isso atrapalhava o judiciário? Então, realmente, qual é esse trabalho que está sendo exercido? Você entendeu? A pandemia não veio para isso, não. Nós não estamos atrás de números, nós estamos atrás de qualidade. O judiciário não vive de números. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo, né? O judiciário, a preocupação dele hoje é mostrar que fez tanta sentença, que deu tanto despacho, mas não é isso. O que nós buscamos é justiça, não é número. Tá? E esses números só mostram números, mas nós não sabemos o que é feito, nós não sabemos se a parte daquele número foi um juiz, porque nós temos sim os juízes que trabalham de mais, os juízes que trabalham de menos, né? Nós temos isso. Tá? E a gente não sabe. Quando eu vejo isso, eu fico com vontade assim, que divulgasse o nome daquele juiz que fez aquilo, só para eu saber aonde que está acontecendo aquilo. Né? Porque é algo que me incomoda quando eu vejo isso daí. Eu não fico feliz quando eu vejo aquilo. Me deixa entristecida, quer dizer, a justiça está célere hoje, mas não é isso que eu vejo nos meus processos.
eu advogo, você entendeu? Então, o que aconteceu com o Poder Judiciário? Tá? Então, nós precisamos, sim. Essa pandemia acelerou, esse meio virtual ele vai continuar, mas ele precisa ser de forma adequada. Ele não pode ser como meio de impedimento do cidadão à justiça. Nós precisamos da abertura dos fóruns. Eu não posso perder 1, 2 horas do meu tempo para tentar conseguir falar num cartório. O que adiantou criar salas virtuais se nós não somos atendidos nas salas virtuais? Então, isso aí foram todas as dificuldades que nós estamos tendo de acesso ao Poder Judiciário. Criou-se muito meios, tá? Se a gente for pegar, né, telefone celular disponibilizado, sala virtual, mas não funciona, então não adianta. Então, isso não resolveu a nossa situação. Então, nós precisamos, sim, nós não esperávamos, né, que essa pandemia nunca, né, na nossa vida, imaginar que em 2020 nós estaríamos passando por isso. Acelerou, né, o meio tecnológico noticiário. Eu pensava que daqui uns 5 anos nós estaríamos vivendo tudo isso que nós fomos obrigados. Mas foi o que foi dito mesmo. A internet não é todo brasileiro que tem acesso à internet. E hoje a gente tem a dificuldade que os fóruns não querem criar salas passivas. Os tribunais de justiça não querem criar as salas passivas. É a advocacia que tem que levar a testemunha para dentro do seu escritório. Então, todos têm que fazer sua parte. E aí eu verifico que a advocacia é quem mais está sofrendo, quem mais está penando. Porque para ela poder dar um andamento no seu processo, muitas vezes nós estamos ficando doentes porque eu estou levando o meu cliente, a minha testemunha doente para o meu escritório. Porque eu não tenho isso, quando deveria ser disponibilizado no fórum, uma sala. Está na lei, bonito na lei, mas pouquíssimos tribunais de justiça criaram isso. Solange. Tem uma coisa que saiu hoje, que eu queria ouvir vocês, né? Saiu uma pesquisa da Datafolha sobre usos tecnológicos, e está dando uma satisfação enorme da advocacia, né? Eu acho como César, tem coisas positivas, tem coisas negativas, né? Eu vou falar minha experiência pessoal, os processos, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau, quanto nos tribunais superiores. Os processos estão andando mais rápido, salvo os processos físicos, estão tendo dificuldade de andar. Os processos estão andando mais rápido, mas eu não estou conseguindo acesso aos juízes e aos desembargadores e ministros. Então, eu acho que tem um lado positivo, né? Realmente está tendo um andamento mais rápido, mas as portas ficaram mais fechadas. O que é que você acha, Fê? Não, concordo com você, Viana. A tecnologia não pode nos escravizar. Ela tem que estar sempre à disposição da pessoa humana. E processos principalmente. E Solange colocou uma frase que eu acho muito bacana, que processos não são números, não são estatísticas, são vidas. Processos são vidas pulsantes lutando por direito, né? E quando são plurins, eu digo que são comunidades. Então não pode ser números. Então acho que tem que tratar ali como vidas e como pessoas que merecem um tratamento digno. A tecnologia, ela criou espaço. Por exemplo, eu sempre fui muito tecnológico, Viana. Eu falei assim, eu não tinha dinheiro para comprar um carro, andava de ônibus, mas comprei um computador que era quase um preço do carro. Juntei ali e lembro que no seminário fizeram uma moção de protesto contra os advogados que usavam o computador, porque era uma novidade. Imagina nossas vidas sem computador. Agora, a gente não tem que compreender que ele é meio. Eu escrevi certa vez um livro chamado 140 Curtidas, que eu coloquei 140 frases de Twitter, dos meus Twitter e curtidas por conta do Face, né, na época, não era Instagram, e eu fiz 2 frases ali que resume muito esse novo judiciário, e é o judiciário que me preocupa. Escrevi o livro antes da Lava Jato. A gente tem que situar um pouco no tempo, porque parecendo que a gente, para não cometer crimes de leva ou vaza-jato. E eu coloquei 2 frases dizendo assim: quando o holofote é levado à fonte de direito, não percebe o magistrado que traz escuridão ao processo.
A segunda frase é: se o acórdão é confundido com autógrafo, nasce um ator ovacionado, mas se perde um magistrado vocacionado. O judiciário, já antes da pandemia, já começou a gostar de rede social, né? Os juízes não mais falavam nos autos como na nossa época, começa a falar na imprensa, julgando os casos que eles estão ainda em debate. Teve um juiz que teve o processo anulado agora, que teve um filme que passou sobre o processo que ele ainda ia julgar, e ele é flagrado comendo pipoca, chorando, emocionado sobre o processo que ele ia julgar. Qual a chance do réu? Nenhuma. Então, quando o judiciário começa a entrar nas nossas casas, passa a ser manchete no jornal, do Jornal Nacional, o judiciário já começou a mudar ali. Então, a gente já devia... Por isso que nesse debate eu tenho colocado, olha, a gente tem que mudar um pouco a nossa formulação, porque a opinião publicada influencia a opinião pública e ambos influenciam o julgamento. Então a gente tem que estar também mais antenado para que possamos interferir e compreender mais a opinião pública e a opinião publicada. Mas essa demanda pelo judiciário, essa demanda tecnológica, resultou nisso que Luiz Viana pontua, que é a quebra de um princípio fundamental, que é o Estado conversar com quem julga, que é o direito do advogado e advogada como porta-voz do cidadão conversar com o julgador. Qual é a desculpa que eles têm dado? Eles têm dado desculpa agora são mais de 1 milhão de advogados e advogadas pedindo para conversar comigo, e eu não consigo dar conta. Isso é absurdo, porque a tecnologia não pode ser desculpa para não se cumprir um princípio fundamental. E quantas vezes a gente muda um julgamento por conta de um despacho? Porque quantas vezes a gente mostra a vida que pulsa naquelas páginas monótonas não perceptíveis. O despacho ele é fundamental. E todos os magistrados têm criado alguns obstáculos por conta, dizendo que aumentou a demanda. Mas acho que nós temos que procurar soluções para isso, talvez despacho mais curto, e cada um tem várias formas. Tem ministro que o despacho ele liga para o telefone, estabelece um tempo, mas o que não pode é deixar de fazer o atendimento. Acho que a tecnologia, repito, ela é reversível, inexorável, mas ela não pode ser causadora de injustiça. E a nossa tarefa como advogados e advogadas que temos o compromisso e o dever constitucional de buscar por justiça, nós não podemos fazer vistas grossas ao que está acontecendo. Ela é muito importante, ela chegou para ajudar, ela tem trazido... Você imagine, ampliou o nosso tempo de peticionamento, nós vamos até meia-noite, não às 18 horas, como era no passado, mas ela precisa ser corrigida, porque ela não é solução de todos os males. O Viana, você traz um assunto muito importante, que é a perda de empregos, né, na tecnologia. Eu tenho defendido muito que, além de ter um salário mínimo universal, toda inovação tecnológica, aquele que a criar deve ter solução para os empregos que ela causa, né? Então, acho que a gente tem que sempre exigir, compreender que o ser humano sempre é mais importante do que a máquina. Aliás, é o que dizia Charlie Chaplin, né? Sois homem, não sois máquina. Então, vocês pertencem ao universo. E é por isso que é muito importante. A gente acha que é importante as comunicações, o mundo virtual quebrou o monopólio das comunicações, mas ele não pode ser substituído pela pessoa humana. Ele tem que estar a serviço da pessoa humana. É isso aí. Solange, se tivesse uma pesquisa aí em Rondônia, qual era a sua opinião? A maioria da advocacia está a favor ou está contra esse momento de super tecnologia no judiciário? Na realidade, Viana, a advocacia ela não está contra a tecnologia, ela está contra a forma que está sendo utilizada. É isso que nós estamos falando aqui. O advogado não tem acesso ao juiz, porque o juiz não recebe o advogado. A advocacia não concorda que as testemunhas entrem para dentro do seu escritório.
Isso aqui todo mundo já sabe, a tecnologia ela veio para ficar e está todo mundo se adequando a isso, né? Mas precisa ter essas regras que não está sendo seguida. Então, se tivesse uma pesquisa, não seria contra o uso da tecnologia, mas o advogado quer sim o fórum aberto, porque eu posso ir lá no fórum a hora que eu quiser para resolver uma situação. Eu quero ter o acesso ao juiz. E a tecnologia está sendo usada para justamente ser o contrário, né? Antes eu podia falar ao juiz, eu ia no fórum, e hoje eu não posso mais, apesar de estar disponível, mas eu não consigo ter esse acesso. Então, não existe a advocacia contra, existe o que precisa é ser regularizado, regulamentado, e de forma que funcione também, porque não adianta, está tudo muito bonito no papel, mas na prática a gente verifica que não é isso que está ocorrendo. Você sabe um exemplo, Viana? Deixa eu dar um exemplo de como a tecnologia modificou o plenário virtual do Supremo, e espero que o plenário virtual dos outros tribunais siga esse exemplo, que foi muito importante. Uma das formas que os tribunais têm usado para dar vazão aos processos é a utilização do plenário virtual, que inicialmente era para os processos repetitivos, né, mas depois passou a ser generalizado, né, inclusive julgando ações de inconstitucionalidade. Mas durante a pandemia, o Supremo fez uma inovação que eu acho muito importante para a advocacia, e eu acho que, de certa forma, amplia a nossa atividade no tribunal. Hoje você faz a sustentação oral e fica torcendo para que o julgador preste atenção na sua sustentação oral, que fique interessado, ou peça vista, isso em todos os tribunais. Mas com o plenário virtual, as inovações que chegaram para ele foram inovações muito positivas, porque você grava uma sustentação oral antes, ela é gravada, você faz um memorial com voz e tudo, torcendo para que vão escutar, mas o julgamento melhorou, porque no plenário virtual era meio secreto, agora não, o relator ele põe seu voto, as divergências colocam seu voto durante o julgamento, e você pode peticionar no meio do julgamento, fazendo valer a regra da questão de ordem, esclarecimento de matéria fática. Então você tem uma semana de debate no julgamento virtual que não tinha antes. Então a tecnologia nesse caso foi muito positiva, e você pode despachar com os ministros nesse período do julgamento virtual, para demonstrar que é tão dinâmico, até mais dinâmico do que o próprio julgamento presencial, que você faz para fazer uma questão de ordem, vários jogadores querem dizer a tarefa de ser adivinhos, você não pode falar porque não é questão de ordem, sem antes ter falado, e a gente tem que mostrar a nossa lei dizendo que a gente pode fazer intervenção em qualquer afirmação e não só apenas em matéria fática. Mas eu acho que a gente tem que perceber esse exemplo tecnológico que o Supremo implementou do plenário virtual, para que os outros tribunais façam isso, porque os outros continuam julgamentos praticamente secretos, né, com regras diversas, e eu acho que aí sim a tecnologia pode nos ajudar. Eu acho que tem um campo grande para a gente fazer uma disputa institucional, estou falando como OAB, para fazer uma disputa na linha do que a gente falou, porque na linha do que a gente falou, isso se desdobra em inúmeros aspectos. Um aspecto, por exemplo, César, esse que você falou, o controle do microfone, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que, quando você está presencialmente, tem também, porque o presidente pode desligar o microfone, mas você tem uma facilidade maior de dizer que é uma questão de ordem, chamar a atenção, geralmente tem uma cortesia mútua, né, dos desembargadores e ministros deixarem você esclarecer a questão de ordem. Isso está ficando cada vez mais difícil. E, sobretudo, nos juizados de pequenas causas, sabe, nas turmas recursais, está muito difícil para a jovem advocacia advogar. Então, eu acho que isso é um campo de disputa importante. A gente precisa sentar com a cúpula do judiciário para discutir regras comezinhas do cotidiano mesmo, do dia a dia, porque, do contrário, as coisas estão se fechando muito. Deixa eu dar um exemplo meu, pessoal. Eu continuo fazendo sustentação oral na Bahia e aqui em Brasília, mas eu tive uma sustentação oral na Bahia há 2 meses atrás, 2 processos, um num dia, no Tribunal de Justiça da Bahia, um num dia, o outro no outro dia. Um em uma Câmara, o outro em outra Câmara. O primeiro julgamento, eu não consegui entrar na sala.
Eu não conseguia entrar na sala. Ninguém atendeu meu telefone, eu não tinha uma forma de protestar, eu não consegui acesso, não me deram o link e eu não tinha o que fazer, porque a sessão ocorreu. Meu cliente ganhou o processo, mas poderia ter perdido. E a minha ausência naquela sala de julgamento poderia ter sido muito ruim. Então, repara, no dia seguinte eu não tive problema nenhum, porque no dia seguinte o procedimento tecnológico utilizado pela Câmara é muito melhor. Na véspera, ele encaminha um e-mail com um link para todos os advogados qualificados. No dia, desde cedo, ele abre uma sala de espera, você vai para lá, cumprimento. Eu fiquei horas esperando até me chamar. Repare, é uma coisa relativamente simples. Mas não está funcionando na outra Câmara. Então, a gente tem que ir para essa disputa da coisa comezinha. Como é que o advogado vai pedir uma questão de ordem se ele não tem acesso ao microfone? Ele vai levantar a mão, mas o juiz não sabe por que ele levantou a mão. Então, tem uma série de questões do cotidiano mesmo. Eu acho que a gente tem que se debruçar, conversar com a alta cúpula do Judiciário, do CNJ, para mostrar, e aí eu acho que isso é fundamental, vocês dois me entendem, e eu acho que a jovem advocacia também me entende, demonstrar que isso é fundamental para uma melhor decisão. Isso. Na hora que afasta o advogado, que impede a atuação do advogado, que limita a atuação do advogado, a tendência é que saia uma decisão pior, porque o advogado, os dois, né, das duas partes, ou mais de dois, estão ali para levar o quê? Os fatos e o direito. Quem vai decidir é o judiciário. O advogado não vai decidir, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito delicado, porque eu vi agora recente, vocês devem ter visto, uma regulamentação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do Brasil, eles já estão dizendo que os juízes não vão voltar. Mas já estão dizendo, quando acabar a pandemia, ele volta. Vai uma vez por semana no fórum, não pode ser isso. A parte tem direito. E agora vamos ter uma conversa franca aqui, entre amigos, conversando com a jovem advocacia. Tem certos processos onde tudo é documental, que a importância de olhar olho no olho do juiz é menor do que outros processos em que você tem instrução, em que você tem o pulsar do coração, em que você tem que ir olhar no olho do juiz. Então, eu não sou tributarista, César, repare, eu não sou tributarista. Mas já fiz algumas coisas de tributário. O que eu percebo é que tem muita coisa de tributário, talvez 90% não precisa de instrução. Você vai discutir com a Fazenda Pública, a prova é documental, claro que é importante você falar com o juiz, mas não tem o pulsar das testemunhas, da instrução, né? Processo de família, gente, onde as pessoas estão brigando muito, tem amores e dores envolvidas, olhar no juiz é muito importante. Vou contar um fato aqui, 2 minutos. Eu fui contratado por um pai que recebeu uma liminar de alimentos do filho, o filho jovem estudando, e ele ficou indignado porque era muito alta a pensão, me procurou. Eu entrei com um agravo de instrumento, consegui derrubar a pensão e a juíza marcou audiência de conciliação. Eu fui representando o pai e um advogado colega foi representando o filho. Nós sentamos na mesa de audiência. A juíza perguntou, tem possibilidade de conciliação? Eu e o colega começamos a disputar a causa. Não tinha possibilidade de conciliação. E nós começamos a disputar a causa. A juíza disse, espera aí, 1 minuto. Por favor, aos advogados, me dê 2 minutos para eu conversar com as partes. Aí olhou para o pai e disse assim, tem possibilidade de acordo com seu filho? As lágrimas começaram a cair aqui assim, ó. Aí a juíza virou para o filho e disse assim, tem possibilidade de conciliação com seu pai? As lágrimas começaram a cair. Os dois se levantaram, se abraçaram, choraram copiosamente e sentaram na mesa para fazer o acordo. Ou seja, aquela audiência presencial foi fundamental para resolver o problema. Se fosse online, eu acho que não teria aquela emoção que envolve certos processos, que você tem que estar lá. Então, a gente tem que conquistar o judiciário para mostrar que é melhor para a solução. Não é melhor para mim, advogado. É melhor para o cliente e é melhor para a justiça.
que a gente possa ter a tecnologia aproximando mais do que separando. O que você acha disso, Sérgio? Viana, eu estava na presidência da Ordem, você era conselheiro federal, quando surgiu pela primeira vez o debate da teleconferência para interrogatório dos réus em matéria penal. E eu fui radicalmente contra, porque um princípio fundamental é esse de você olhar nos olhos do julgador, tanto é que nesse momento você não tem interferência do advogado nem do Ministério Público, é você e o julgador, né? O Estado e você. E nós não podíamos quebrar esse princípio fundamental. Aí a Rede Globo e as televisões começaram a mostrar que defendia essa tese Fernandinho Beiramar para lá e para cá. Tá vendo? O Estado está gastando 200 mil levando Fernandinho Beiramar. Não era melhor fazer Fernandinho Beiramar por teleconferência? E começou a mostrar isso. Aí uma vez essa televisão me perguntou: o que você acha, Abílio? Eu digo: rapaz, não é melhor a gente evitar quebrar princípios fundamentais ao invés do Fernandinho Beiramar ir até o juiz, porque o juiz não vai até Fernandinho Beiramar. Porque você pode até deprecar, você pode colocar na sala dos advogados, faz um interrogatório lá, então, e de quebra ele vai conhecer o sistema carcerário. Então você não precisa quebrar os princípios fundamentais. E eu acho que começamos a relativizar lá atrás, mas nós não podemos relativizar princípios. Se você quebra ele vai o tempo todo, vai avançando. Acho que você tem mais absoluta razão. Eu não consigo compreender interrogatórios pelo que não seja presencial, produção de prova testemunhal. Acho que as outras questões é possível, sustentações orais, eu acho que sustentações orais, os despachos a gente pode fazer online, mas garantir isso que você bem colocou, Viana, garantir que não nos casse a palavra, né? A gente tem que ter um mecanismo de evitar. Um dia desse, ficaram até sem graça, porque eu estava numa sessão do Supremo, estava homenageando um ex-ministro, não tinha ninguém da OAB, eu tentei levantar a mão para falar em nome da OAB, terminou a solenidade, disseram: eu não vi. Se eu tivesse presencial, estaria lá e feito as sustentações. Quando eles impedissem a gente falar, nós íamos lá fazer a questão de ordem. Quantas vezes a gente fez questão de ordem, mesmo o jogador dizendo: mas isso não é matéria fática. Bom, se a gente está na lei dizendo que ele pode fazer esclarecimento de matéria, não só de matéria fática, mas de afirmações, na tribuna a gente já faz isso. No método virtual, a gente perde esse controle. A gente tem que corrigir essas questões e para evitar que a gente que é essencial, a administração da justiça, e fundamental, porque a sustentação oral. Por que a sustentação oral é importante para nós, para a advocacia? Porque é a derradeira oportunidade, a última oportunidade que você tem para convencer o julgador. Se ela não é garantida, ou se ela é deficiente pela tecnologia, você abre mão de uma questão fundamental, que é a última chance daquele que postula a justiça, o esperançado por justiça, possa fazer a defesa dos seus direitos. Quando eu falo que o advogado é o poeta do processo, Solange, eu disse para você antes, é porque a nossa função é mostrar a vida que pulsa, né, nas páginas monótonas. E a sustentação oral é essa tarefa de a gente mostrar. E aí você perde um pouco isso, não na tecnologia, mas você perde muito isso quando você não tem um controle da sua própria fala, que ela pode ser cortada. Eu vivi essa experiência sua também, no TRF. Eu era o primeiro a fazer a sustentação oral, me inscrevi, confirmei que eu ia ser o primeiro, só que na hora de entrar falhou a tecnologia, eu não consegui entrar e eu fiquei desesperado de como avisar a secretaria, como avisar o julgador de que eu não estava conseguindo entrar. A sorte, a gente tem controladoria no escritório, conseguiu falar com o desembargador, ele não fez o julgamento, mas me deixou por último. Eu ia ficar livre 2 horas da tarde e sair 7 da noite. Então você vê que é preciso corrigir isso. Eu acho que tem que ter uma regra, né? Se a tecnologia, se você não consegue exercer a sua função essencial, a justiça, que é a advocacia, por questão tecnológica, por questão instrumental, não tem que ter realização do ato. O ato tem que ser adiado e não pode ser continuado. Então a gente tem que trabalhar muito sobre isso. Eu acho. Aliás, o norte, né, Rondônia e Roraima, como nós estávamos discutindo tecnologia, nós falávamos muito porque a banda larga no norte era muito ruim à época. Como é que nós vamos exigir o acesso universal pela tecnologia quando você não tem ainda o acesso universal para as pessoas sobre as redes? Difícil, eu acho. Ô Solange,
Em relação aos tribunais superiores, os colegas advogados de Rondônia têm mais dificuldade por conta da distância, do fuso, da tecnologia, ou está funcionando bem a banda larga aí? Como é que está? Não, até que nos tribunais, né, a gente está tendo mais contato. A reclamação mais, primeiro combate, né, que eu falo, a gente tem mais o contato. Não se houve tanta reclamação junto dos tribunais de justiça quanto está havendo na primeira instância de não ter esse acesso. Nós estamos conseguindo ter um acesso melhor no Tribunal de Justiça, justamente aí, né? Eles estão conseguindo entregar os memoriais, estão conseguindo falar. A dificuldade maior é estar junto na primeira instância. A tecnologia que eu vejo que vai permanecer é para a audiência de conciliação, né? Eu acho que é um meio que tem que continuar. Quantas vezes a gente vai, que a conciliação ela é necessária, né, no processo, né, um ato processual, e a gente sabe que muitas vezes não dava certo, né? Então, assim, continuar uma audiência de conciliação por vídeo. Agora, o que eu vejo, Viana, o CNJ precisa regulamentar, mas regulamentar para o país inteiro. Todos os tribunais têm que funcionar dessa forma. Porque cada tribunal, ele funciona de um jeito. É igual você acabou de falar, dentro do tribunal, duas posturas diferentes. Uma Câmara de um jeito e outra Câmara. E isso nós não podemos permitir. É isso que dificulta o nosso trabalho. Porque eu não sei como uma Câmara vai agir, não. Todas as câmaras têm que ser dessa forma. Então, essa é a regulamentação. E aí eu acho que esse é o trabalho da UAB. Esse é o papel que a UAB tem de buscar esse tipo de regulamentação. E a gente precisa fazer isso de forma urgente. A gente sabe que isso não volta mais. O nosso passado, dentro do judiciário, ele não volta mais. É daqui para frente. Então, esse é o papel que a UAB precisa nesse momento. Nós precisamos, sim, sentar, vamos regulamentar. Como que vai ser as audiências, qual a audiência de instrução, qual vai ser a plataforma que vai ser utilizada. Sabe assim, nós precisamos isso. E aí eu falo que esse é o papel da UAB. E não vejo o papel da UAB de seccionais, não. Tem que vir lá da UAB, sim, Conselho Federal, junto com o CNJ. Vamos regulamentar essa forma de acesso de forma geral, que funcione de uma mesma forma para todo mundo. Você entendeu? Porque é isso que deixa a gente. Você fica desesperado, né? Imagina quem advoga em vários estados. Você no estado X é de uma forma, no estado Y de outra forma, né? Já não basta um monte de senha que nós precisamos ter hoje, que não basta ter token, né? Entre você ainda tem que ter um cadastro manual. Então, assim, nós precisamos urgentemente disso. Eu vejo assim, eu sou amante também, César, da evolução tecnológica. Eu acho que isso ajudou demais nós, né? Igual você falou, nosso prazo termina à meia-noite. Eu quase estou preferindo às 18, porque daí a gente agora também trabalha até meia-noite, né? Então, assim, na realidade foi isso que a tecnologia fez conosco também, fez com que a gente trabalhasse mais, porque você sabe que pode ir mais além, né? E outra coisa, é não ter satisfação, né? A gente fica desesperado, né? Você começa a olhar aqueles grupos, você não sabe o que está acontecendo com o sistema, você não sabe se está funcionando. Então, essa demora para dar uma resposta do que está acontecendo. Tá? Então, é essa regulamentação, Viana. Eu acho que se a gente conseguir regulamentar, esse trabalho ele vai ficar mais fácil para todo mundo, tanto para o judiciário quanto para a advocacia. E principalmente para a jovem advocacia, porque nós já estamos há mais tempo, nós já sabemos como funciona e nós temos dificuldade. Aí você imagina o jovem advogado que não sabe, né, o que fazer naquele momento, como agir naquele momento. Você vê, Viana, você ficou desesperado, César Brito ficou desesperado, porque a gente não sabe o que fazer. Você imagina um jovem advogado que está ali pela primeira vez se utilizando, né, dessa ferramenta que é fazer uma sustentação oral. Então, nós precisamos, eu acredito que se a gente conseguisse organizar isso, a gente ficaria muito mais tranquilo. Tecnologia veio, nós não podemos pensar que vai voltar, vou voltar ao meu passado. Não vai voltar, é daqui para frente. E esse daqui para frente que nós precisamos organizar.
Solange, me permita também complementar, aprendendo com o que você já me ensinou agora. Acho que a gente tem que já nos preparar nosso escritório aqui em Brasília. A gente já abandonou o papel tem muito tempo. Temos uma controladoria, porque realmente você imagina você advogar para vários estados e que são, pela vaidade dos tribunais, cada um tem um sistema diferente. Então, nós temos um setor que é especializado nisso e trabalhamos com o famoso D-1. Para evitar essa meia-noite, a gente trabalha com os prazos sempre no dia anterior. Mas eu sei que isso não é a realidade brasileira, porque a gente está muito sobrecarregado e termina deixando muito para cima, e isso faz um estresse que é muito importante, muito impactante na nossa vida, né? Nós andamos mais estressados e isso atinge a nossa qualidade de vida. Mas eu queria falar um pouco também de otimismo sobre hoje algumas facilidades que os jovens têm. Eu tenho insistido muito que os jovens podem hoje criar escritórios virtuais, tem que estimular a criar escritórios virtuais que são mais baratos do que os escritórios físicos. Essa é uma vantagem que o jovem de mente jovem, né? Porque nós temos velhos de mente velhas, velhos de mente jovens e jovens de mente velha. Então o jovem de mente jovem tem que aproveitar essa tecnologia para baratear a sua advocacia e expandir ela de outra forma. Acho que eles podem fazer escritórios nacionais, fazendo parcerias com outros colegas, com outros advogados. E pode muito, e eu tinha aconselhado muito isso, por exemplo, conversar com os mais experientes pelas redes sociais. Por exemplo, um jovem pode não conhecer Viana, pode não me conhecer, mas ele pode entrar no Instagram, no direct, e perguntar: estou com uma dúvida sobre isso, você pode me ajudar? Isso eu tenho feito muito, porque eu sou de uma geração muito solidária, que trocava muita petição. Nós fazíamos, na minha geração não tinha tecnologia, a gente fazia as reuniões por telefone, tinha um sistema que a Telebrás fazia, era 15 advogados reunidos ao mesmo tempo, fazia a petição conjunta, quando ganhavam a liminar, mandava pelo fax. Hoje a tecnologia nos ajudou, a gente conversa mais em tempo real. Então, os jovens podem utilizar muito a tecnologia para conversar com as pessoas. Eu tenho certeza que você que tem Instagram, que tem Facebook, também recebe, professora, recebe demandas no sentido de aconselhamento, não é demanda de consulta, de captação de clientela, mas de aconselhamento. Acho que os jovens poderiam fazer mais isso, se aconselhar mais. E eu vou deixar um conselho para o jovem. Qual é a advocacia que é mais impactada com a tecnologia? A geração copiar-colar. Aqueles que ficam só no copiar-colar, pegam a petição e copia igual, esse vai desaparecer, porque esse o computador vai substituir, a advocacia copiar-colar. Mas não vai desaparecer a advocacia típica da advocacia brasileira, porque é diferente da estadunidense e de parte da Europa. O direito brasileiro, o que vale é o direito novo, a jurisprudência nova, a lei nova. Você tem que fazer a prova do direito novo. E o direito, e lá não, é o direito mais antigo. Então, o direito mais antigo você consegue colocar no computador, porque o computador é reunião de dados. O direito novo, não. O direito novo, ele é de criação. Então, para advogado e advogada que cria, que compreende a justiça que se postula e não só a lei que se postula, esse vai ter espaço. E aí eu vou dar um exemplo, para encerrar, mostrando um exemplo concreto. A OAB mudou a política eleitoral brasileira quando ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade para dizer que não se podia confundir financiamento empresarial com equilíbrio eleitoral, e entrou com ação para proibir o financiamento eleitoral. E como é que surgiu essa ação? Uma jovem aluna no seu TCC coloca esse tema para o professor diz: poxa, ela conseguiu interpretar na Constituição, quase 30 anos depois dela, que havia uma norma de eficácia plena. Foi uma jovem estudante que coloca para o seu professor, que leva o assunto para a OAB, que entra com ação de constitucionalidade e muda a política brasileira. Então, para esse jovem e para essa jovem advogada ou advogada que pensa, o direito vai estar sempre à disposição. E é essa a fórmula que vai fazer com que a gente não desapareça. Nós vamos estar sempre
criando, interpretando o direito. Aliás, o advogado e a advogada é o primeiro intérprete da luta por justiça, porque o judiciário não age de impulso, ele precisa de provocação. E nós que provocamos a jurisprudência, nós que provocamos o direito. E ao provocarmos, nós criamos direito, ele é criado com a nossa interpretação. Aprovaram uma lei absurda na CLE que eu chamo de consolidação das lesões trabalhistas. Mas isso foi a intenção do legislador. Mas uma lei, uma vez posta no mundo, ele é como o filho, como a filha. Ele vai ser o que ele... Não é o que o legislador quer, nem o que o pai quer. Vai ser o que o judiciário disser na palavra final. E cabe a nós, advogados e advogadas, darmos esse impulso. Então, nós não vamos desaparecer. E eu conselho que eu dou para a jovem advocacia. Crie. Não perca a oportunidade de ousar, de criar. Cada um tem esse papel. E eu digo, não se conta 1 milhão sem contarmos o número 1. E o número 1 é muito importante, e essa é a frase inicial até que eu comecei da nossa queridíssima Irmã Dulce, quando diz: quando cada um faz um pouco, o pouco de muito se soma. Então, cada um tem um papel muito importante na construção da justiça que nós queremos. É isso mesmo. Vamos para a nossa rodada final? Acho que conversa ótima, né? Com Solange, com César, enfim. Viana, já avisaram aqui para nós que falta 5 minutos para encerrar nosso painel, viu? Então, é só 1 minuto de agradecimento. Oi, exatamente. Já ia aqui interferir aí esse diálogo com vocês para falar desses 5 minutinhos. A gente está com a hora bem adiantada, já temos o próximo painel, assim, aguardando para começar. Então, eu queria justamente ótimo, considerações finais aí. Agradecer ao AB, ao AB Jovem e a Solange e a César Brito por essa tarde maravilhosa de uma boa conversa com fundamento. Obrigado. Um beijo no coração. A pergunta que mais fazem a nós nos nossos escritórios é se nós vamos ganhar ou perder uma causa. Eu digo, eu não sei mas eu sei apenas uma coisa, a experiência me deu. Se o senhor não postular, o senhor não ganha. A ousadia de vencer na vida exige a ousadia da iniciativa, a coragem de postular. E é isso que nós temos que fazer. Para esse mundo, como vai ser o mundo tecnológico do futuro, não sei, mas será o que nós construímos ousadamente, não agora. E a Jovem Advocacia leva vantagem muito grande sobre nós, porque estamos começando agora com novos ares, com novas cabeças. Então, para nós, os mais velhos, precisamos de vocês pensando, agindo e fazendo.